Ok, abra comigo a sua Bíblia hoje, capítulo 5 de Daniel. Como sempre digo, vamos correr, que hoje nós temos 31 versículos para cobrir e ao final nós orarmos e aplicarmos isso. Então hoje Daniel capítulo 5, versículo 1 em diante, vai abrindo comigo aí e eu vou te dar já um panorama do que está diante de nós hoje, nesse domingo. Eu quero dar um panorama para você em relação às informações, para você entender um pouco mais do que se trata esse capítulo 5. Nós passamos do 1 ao 4 e nesse 5, para você entender melhor, nós temos que pensar sobre informações. Como assim? Imagine que hoje nós temos todas as informações possíveis e perto de nós. Por exemplo, hoje você tem informação sobre o que acontece aqui, onde você mora, no seu prédio, na sua rua. Ao mesmo tempo, você tem informações do que acontece na China, no Japão, na Ásia. São muitas informações o tempo todo. E a verdade é que quanto mais nós sabemos, pior nós nos sentimos. É ou não é verdade, gente? No tempo de pandemia hoje, a gente liga a televisão, telejornal, e parece que quanto mais a gente sabe sobre o que está acontecendo, pior nós nos sentimos. Temos mais medo, ficamos mais preocupados, mais ansiosos, com menor esperança. Então, quanto mais informação nós temos, pior nós temos condições de lidar com isso. Agora, imagine comigo como deve ser Deus em relação a isso. Como deve ser Deus que tudo sabe, tudo vê. Como deve ser Deus em relação a tudo aquilo que está recebendo de informação da humanidade. Por exemplo, se você tiver exausto de informação que você faz, você cancela a internet. Você manda desligar a televisão, você manda cancelar a sua TV por assinatura. Agora imagine Deus. Deus não pode mandar cancelar a internet. Não pode mandar arrancar a TV por assinatura. Deus a tudo e todos ouve, sabe e recebe informação. Agora, se nós temos o direito, por exemplo, de ficarmos frustrados, zangados, chateados com as informações que nós temos, agora Deus também tem o direito de ficar zangado, irado com tudo aquilo que tem recebido da humanidade ao longo dos séculos. E quando nós olhamos o capítulo 5 de Daniel, o que vamos perceber é que Deus vai chegar a um ponto de ebulição. Não tem água quando ferve? A água está ali no fogo, quando dá mais ou menos 100 graus Celsius, a água chega ao ponto de ebulição e ela ferve. É o limite dela, daquele estado líquido, e começa a mudar de forma. Todos nós temos um limite. Deus também tem um limite. Esse capítulo 5 nos fala sobre esse limite, essa linha de Deus. Sabe? O capítulo 5 é para nos mostrar que há um limite, uma linha, aonde podemos chegar de Deus. E o que eu vou dizer um pouco hoje é, nós não queremos, não devemos nunca conhecer essa linha de Deus, o limite de Deus. O capítulo 5 é uma história para dizer que chegou uma hora que por informação, por aturar a humanidade, os pecados, no caso aqui o reino babilônico da Nabucodonosor, chega um evento da história da Babilônia, no capítulo 5, aonde há uma ebulição, aonde o babilônico chega a um limite e Deus vai agir com justiça. É mais ou menos isso que retrata o capítulo 5. Daniel aqui já não é mais um garoto, já não é mais um jovem. Daniel aqui praticamente é um homem idoso aposentado. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos em média 70 anos de distância. Daniel tinha no capítulo passado uns 50 anos, aqui ele tem já uns 80 anos de idade. Então, possivelmente, Daniel não mais serve ao governo. Daniel não mais trabalha para o governo ou no governo. Daniel agora é um senhor de idade aposentado, quem sabe nos afazeres da sua casa e não mais trabalhando para Nabucodonosor. Essa mais ou menos é o enredo que vamos tratar hoje no capítulo 5. Do versículo 1 ao 4, temos um relato que dá início ao capítulo sobre uma festa. Nós já falamos sobre sonhos, falamos sobre fogueira e temos hoje uma festa, aquelas festas grandes, com muita gente, é o capítulo 5. Então vamos ao versículo 1 em diante, vai dizer assim: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então,
Trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Algumas observações nesse texto aqui. Trata-se de uma festa que um cara chamado Belsazar, o rei, vai dar. Quem é Belsazar? Belsazar, ele é um neto de Nabucodonosor. A história e a pesquisa vão dizer que Belsazar, embora aqui no texto teremos uma leitura de Nabucodonosor, seu pai, mas era assim que os babilônicos e na antiguidade tratavam os descendentes. Não necessariamente a palavra pai quer dizer pai, mas pode ser um avô ou um bisavô, ou seja, descendente. Belsazar é filho de um filho de Nabucodonosor, possivelmente chamado, encontrado em algumas versões, de Nabonido. Belsazar é aquele que está agora fazendo uma festa ali no palácio do seu avô Nabucodonosor. O que se percebe aqui, o que se pode entender, é que o seu pai, Nabonido, não está presente. Então ele é um jovem, não podemos precisar, mas em média, 20 e alguns anos. O que ele pensa é, meu pai não está presente, meu avô está idoso, eu vou dar uma grande festa. Parece aqueles filmes de Hollywood, você que tem a minha idade, você que viu filmes dos anos 80, né? E você vai... Antigamente os filmes que tinham eram filmes onde os pais saíam de casa e os filhos faziam grandes festas. E convidavam pessoas, e sujavam a casa, e quebravam os vasos. Mais ou menos isso que esse cara Belsazar está fazendo. E vai dizer que ele tem mais ou menos 1000 da sua nobreza, ou seja, 1000 homens importantes, 1000 pessoas do Senado, deputados, senadores, pessoas importantes, artistas. Além dos 1000 nobres, ele tem mulheres, ele tem concubinas, ele tem escravas. Então, ou seja, é uma festa que não vai ter um bom final. Em média, os estudiosos vão dizer que tinha em média 15.000 pessoas nesse salão e nessa festa. E vai dizer o texto que, então, quando ele dá essa festa, ele tem uma grande ideia. Que ideia é essa? Olha, o meu avô pegou alguns utensílios do templo de Judá e trouxe para cá. Possivelmente, segundo interpretamos aqui, esses utensílios do templo de Deus estavam guardados em um quarto, em uma sala, armazenados, quem sabe tapados. Nabucodonosor nunca antes tinha feito uso desses utensílios. Mas esse jovem tem uma ideia. Vamos então abrir aquele espaço, vamos pegar então as taças de ouro, de prata e de bronze do templo de Deus, vamos trazer e vamos beber muito nelas. Então você, mulher, pega a taça, você, concubina, pega a taça, você, escrava, pega a taça, você, nobre, pega a taça. Eles fizeram uma grande festa com muita bebida usando os utensílios de Deus. E aqui, pelo menos, há alguns problemas. O que eu estou chamando aqui de Deus não será zombado. Como eu falei, há um limite, uma linha que nós jamais devemos chegar, ou não devemos querer chegar, um limite de Deus. A história bíblica vai dizer, desde Gênesis até a queda, e passando pela cruz de Cristo, que vai chegar um dia, que é um dos pontos principais desse capítulo 5, que vai chegar um dia em que todos estarão diante de Deus para prestar contas. Esse capítulo 5 vai dizer que para esse jovem, esse dia chega. E aqui, pelo menos, 3 coisas sérias estão acontecendo. A primeira delas é que há um desvio moral. Vai dizer o texto que ali ele tem homens, esposas, junto com esposas, concubinas, bebedeiras. Imagine uma festa onde não vai para um bom caminho ou um caminho santo, mas um caminho depravado e pecaminoso. Se você ler, por exemplo, o livro de Esther, tem um evento lá no livro de Esther que me parece que quando os homens já bêbados vão começar a aliciar outras mulheres concubinas, Esther é uma que pega as esposas e tira do salão. Nesse lugar aqui estão os homens bêbados, as mulheres bêbadas, ao ponto de se relacionarem com esposas, concubinas, em uma festa de muito desvio moral. Usam as escravas, as servas, mulheres que foram trazidas de outras nações como escravas, também para os seus fins, para esta festa. Além do desvio moral, temos também a embriaguez. Não só uma embriaguez comum, mas uma embriaguez que eles vão usar utensílios do templo.
Se você for ler, por exemplo, Esdras 2:11, que fala desse retorno do povo, e ler próprio Daniel, capítulo 1, versículo 2, onde os utensílios são levados para a Babilônia, Esdras vai dizer, quando volta, que fazem essa contabilidade dos utensílios que voltam da Babilônia, são em média 5.000 utensílios. Então, ou seja, está aqui um jovem usando de escravas, de concubinas, de mulheres, bebedeira, usando os utensílios, 5.000 utensílios do templo de Deus para suas orgias. Então, não apenas há um desvio moral, mas há embriaguez e uso das coisas do templo de Deus. A terceira coisa é uma desonra pública. Há um desvio, há uma embriaguez e há uma desonra pública. É uma festa que desonra o espaço. É uma festa que desonra o nome de Deus. É uma festa que desonra e usa utensílios para fins profanos. Por exemplo, se você chega, por exemplo, numa igreja, você vê lá cheio de carro lá fora, assim, o que está acontecendo? É um avivamento, tem muita gente hoje no culto. É como se um pastor entrasse na igreja, o que acontece aqui. E ao invés de louvores a Deus, vai dizer que eles louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Eles usavam os utensílios de Deus, as coisas de Deus, para adorar e fazer culto a outros deuses, com outros propósitos, para orgias e bebedeiras. Se fosse fazer uma realidade hoje, para você entender a gravidade disso diante de Deus, é como se chegasse hoje na igreja e tivesse lotada. Você entrasse, não é avivamento não, tem lá 1, 2 DJs, nada contra DJ, uma festa específica da igreja, mas é como se entrasse lá, tivesse DJ tocando, o pessoal bebendo, e você reparasse que a mesa da ceia era usada como bar, e você percebesse que o tanque batismal era usado como sauna para pega-pega, garra-garra. Ou seja, imagina uma imagem de uso de coisas usadas para o culto a Deus, sendo usadas para orgias e culto a falsos deuses. Se hoje nós, ao sabermos de algumas coisas do mundo, isso nos aborrece, nos entristece, quanto mais isso não aborrece a Deus. E nesse caso aqui, o que vai acontecer daqui em diante é que por esta prática, esse homem está, de alguma forma, zombando de Deus, como quem diz, peguem esses utensílios e tragam, e vamos usá-los para o nosso bem, da forma que nós quisermos. Porque assim nós mostraremos que o nosso Deus, os nossos deuses são maiores e melhores do que aquele Deus de Jerusalém, de Judá. A verdade é, minha gente, que tudo aquilo que nós podemos ouvir, conhecer, nos dá o direito de ficarmos tristes, zangados e frustrados, quem dirá Deus? Sabe, Deus tem um limite. Deus tem um ponto de ebulição, tem uma linha que nenhum de nós deveríamos tentar atravessar ou nem conhecer. Mas esse homem conhece, porque de Deus não se zomba, de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. E isso acontece aqui no versículo 1 ao versículo 4. E quando olhamos mais adiante, versículos 5 a 12, vai dizer claramente sobre esta linha que esses homens vão passar. Olha o versículo que vai dizer assim. Mas de repente quando? Quando eles estavam bebendo, dançando, se agarrando ou coisas do fim. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição, interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. E mais uma vez eu bato nesta tecla. O quanto os reis passam gerações, continuam chamando esses caras que nada podem resolver, nada podem fazer. Eles nunca revelam, eles nunca adivinham, eles nunca interpretam. Eu vou pontuar o que eu falei domingo passado. Porque nada pode impedir
a revelação de Deus. E o que falamos é aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está revelando, aquilo que Deus está mostrando na sua palavra ou nos eventos da história, só o Espírito desse próprio Deus pode revelar e trazer entendimento. Por isso esses caras não podem interpretar. Eles são chamados, algumas observações aqui eu tenho que fazer antes de nós continuarmos. Vai dizer o texto que eles estão nesse processo de bebida de festa. Imagina, possivelmente os caras não estão mais sóbrios. E uma mão aparece, imagina, uma mão aparece em uma área mais iluminada do palácio. Imagina, um palácio em festa, DJ tocando, as luzes piscando, de repente tem uma luz forte num canto da sala e tem um dedo escrevendo. Eu fico imaginando esse rei dizendo assim, cara, eu bebi muito, estou muito doido. Mas me parece que, ao olhar para as pessoas ao redor, todos estão olhando para o mesmo ponto que aquela mão, aquele dedo escrevendo na parede. E vai dizer que ele fica atordoado e vai chamar esses sábios para interpretar. E o texto continua. Diante disso o quê? Eles não puderam interpretar. O rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado. Por que ficou aterrorizado? Porque aquilo que ele viu, ele percebeu que todos viram e nenhum sábio conseguiu explicar o que era. O seu rosto ficou mais pálido. Os seus nobres, aqueles 1000 artistas, pessoas famosas, estavam alarmados, ou seja, também viram o que aconteceu. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Até aqui por enquanto. Essa parte do texto vai dizer que quando ele estava alarmado, diz que a rainha entrou na sala por causa do grito de Belsazar. Quem é a rainha? A rainha que não é esposa dele. A rainha aqui, ou que vai dizer os comentaristas, essa rainha é a esposa de Nabucodonosor, possivelmente a sua avó, considerada como a rainha mãe. E ela entrou na sala, ou seja, ela não estava na sala, não fazia parte das esposas, das concubinas. Ela ouviu possivelmente o grito de fora do salão, de 15 mil pessoas. E entrou correndo para dizer para ele algo que ele não sabia. Ela vai falar sobre Daniel. E mais uma vez aqui, ela vai usar aquilo que vimos pelo menos 3 vezes no capítulo anterior e aqui mais outras vezes. Ela vai dizer, olha, o seu avô Nabucodonosor tinha um cara com ele, o que nos diz que Daniel nessa época não mais trabalha para o governo, está aposentado. Porque Belsazar não conhece Daniel. Tinha um cara, trabalhar para o seu avô, ela vai dizer, ele tinha nele, ou ele possuía, ou possui, o Espírito dos Santos Deuses. Mais uma vez, minha gente, temos aqui a identificação da identidade de Daniel. Se nós queremos viver a vida que vivemos, na cultura que vivemos, babilônica, de falsos reinos, de epidemias, da cultura que nos arrasta para nós vivermos tempos como esses, estou dizendo já, é a 5ª semana que eu digo, a melhor forma de nós conseguirmos vencer a cultura é se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa rainha diz, vocês não conhecem esse cara, mas eu conheço. Eu vi o que ele fez. Eu presenciei com seu avô as coisas que ele revelou, os sonhos. Eu estava lá. Olha, esse homem, ele é cheio do Espírito Santo. E eu sei onde nós podemos encontrá-los. É isso que essa mulher está dizendo. Continua o texto. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Aqui o texto vai dizer assim, verificou-se, como quem diz, a rainha do testemunho de Daniel, possivelmente outros na festa mais antigos disseram, é verdade, ouvi falar, é verdade, eu estava lá quando isso aconteceu. E então mandaram chamar Daniel, mande chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita ou daquilo que foi feito ali na parede. Algumas observações para nós. Como eu disse, Daniel aqui
vai ser chamado, ele tem em média 80 anos de idade, vivendo a sua vida e não mais serve ao reinado. Então uma mão aparece, um dedo aparece, todos que estavam fora de si, bêbados, parece que estão sóbrios. E vendo o que é em comum a todos, uma mão escrevendo na parede. E essa é uma figura, essa é uma imagem que não é a única vez que Deus se manifesta assim. Sabe, há uma palavra teológica que chamamos de antropomorfismo, que é uma forma de Deus usar para dizer suas verdades. E nesse caso aqui especificamente, é um caso não isolado. Por outras vezes, Deus usou eventos como esse para mostrar o seu poder, a sua soberania. Ou seja, o que é um dedo, gente? Um dedo é algo fraco. Algo pesado, algo difícil, você não sustenta, não levanta com um dedo. Precisa de uma mão, duas mãos e duas pernas, e um tronco, e ombros, e coluna, e músculos. Um dedo é algo frágil. E Deus vai usar por algumas vezes figuras como essa para mostrar o seu poder, a sua soberania. Como quem diz, nada é difícil para mim. O que eu quero fazer, eu faço. Eu vou te dar alguns exemplos. Deus, quando quebra o Egito, a linguagem que temos em Êxodo 8:19, é como no estalar de dedos. Como nós de dedos, de mãos, Deus quebra o Egito. Deus, quando liberta o povo e chama Moisés até um monte para lhe dar as leis, então observa aqui, criançada, ele não escreve como os Flintstones, certo? Onde há uma pedra e há uma talha e Deus vem como quem manda Moisés talhar, como Fred, como a Vilma, como Barney. Não, as leis são escritas pelo dedo de Deus. Deus com o dedo das leis aos homens. O próprio Jesus, em Lucas 11, versículo 20, quando fala sobre o seu poder expulsa demônios, ele vai dizer algo do tipo que eu faço isso no estalar de dedos. Deus age assim como no estalar de dedos. Fala sobre o poder de Deus. Temos um outro episódio onde uma mulher é pega em adultério, é levada até Jesus dizendo, olha, ela deve ser apedrejada. Jesus, com uma linguagem como essa, se agacha, vai na areia e começa a escrever algumas coisas. Com o quê? Com o dedo. E ao escrever, as pessoas ficam um pouco assustadas e ele vai dizer a frase, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. A verdade é que aqui, quando há essa expressão ou esse tipo de Deus dizer uma verdade ou se mostrar como um dedo que escreve, é para também hoje nos dizer sobre a mão poderosa de Deus. A mão graciosa de Deus, mas também a mão justa de Deus. É a mão que tudo pode fazer, mas também são as mãos que no final dos tempos tudo irá julgar. Tudo agirá de justiça. E todos receberão conforme a sua rebeldia. Deus é tão poderoso, eu vou usar aqui um exemplo. Imagine se você está participando, assistindo um campeonato de levantamento de peso, já viu? A pessoa se agacha, pega uma barra, a questão é o seguinte, quem pega um número maior, ou a quantidade maior de pesos? E o cara bota 100 quilos, 200 quilos, e usa braços, mãos, pernas, ombro, tronco, músculos, e joga no peito e levanta. Agora, se chega alguém nesse campeonato, pega um dedo e levanta a barra e faz isso, pensa assim, esse cara é forte demais. Se esse cara faz isso com um dedo, o que não pode fazer com a mão? Ou seja, é uma ideia para mostrar na história o poder das mãos de Deus. Volto a dizer, uma mão que dá graça, mas também uma mão que trará justiça. E é o que acontece nesse caso aqui com esse menino chamado Belsazar. E nós teremos constantemente duas pressões na cultura. A primeira pressão que teremos na cultura que vivemos hoje, a primeira pressão é de nós nos darmos e aceitarmos a tentação de fazermos coisas pecaminosas. Aproximadamente 15 mil pessoas estão agindo de forma pecaminosa, de forma desviada, de forma rebelde, de forma soberba, arrogante, de zombaria com Deus, com o seu nome e com o seu templo e com o seu reino. Na cultura hoje,
a primeira tentação que nós teremos é agirmos assim. E nos parece que Daniel não é esse tipo de gente. Daniel é aquele que resistiu ao convite da cultura de agir de forma pecaminosa, de forma zombadora, desviada e rebelde. Mas se não bastasse essa pressão da cultura, tem uma segunda pressão na cultura. A segunda é, se você não quiser se unir a nós em viver a sua vida desviada e pecaminosa, então queremos que você compre a segunda ideia nossa. Qual é a segunda ideia? Faça da sua fé em Deus privada, só para você e para a sua casa. A sua fé, a minha fé é a minha fé. O que o Daniel nos ensina do capítulo 1 até aqui é a importância de nós fazermos a nossa fé algo público e não privado. Daniel não esconde quem é o seu Deus. Daniel não esconde a sua fé, a sua confiança em Deus. Então, as duas pressões da cultura, Daniel consegue resistir. A primeira delas é a pressão de se faça como um de nós. Haja de forma desviada e rebelde para com Deus. Tenha uma vida que zomba da santidade de Deus. Mas se você não conseguir ser dobrado pela cultura para esse fim, então se atente ou receba a segunda pressão. Não diga quem você é em relação a Deus, não pregue o seu Deus, não torne a sua fé pública, mas a sua fé é privada. Para você é minha, para minha. Para mim, Daniel não. Se essa rainha pode dizer assim, olha, eu conheço alguém, eu sei de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, se ela sabe, é porque até esse capítulo 5, Daniel deixou bem claro a sua fé. O Deus que ele serve, o poder que ele tem, por muitas vezes, ao rei Nabucodonosor. Nós temos, pelo menos até aqui, nessa reflexão, duas coisas a nós refletirmos. Se estamos cedendo a uma das duas pressões. A primeira é, se você hoje vive uma vida desviada, uma vida com uma moral desviada, uma vida em rebelião contra Deus, uma vida que zomba da santidade de Deus, isso é um problema. Ou se você, embora não viva isso, se você é alguém que faz da sua fé em Deus algo privado, porque você tem medo de consequências, tem medo de ser colocado de lado, tem medo de sofrer bullying, então também é um problema. Nós somos chamados para sermos santos e chamados para tornar nossa fé pública, porque o dia que alguém precisar e descobrir que os falsos reinos deste mundo não resolveram, como os sábios não resolviam, os magos não resolviam, o poder não interpretava sonho, o palácio não interpretava sonho, a riqueza, a bebedeira, as concubinas não interpretavam um dedo que escreve, tem coisas que só Deus e o seu reino poderão operar. E só poderão ser usados e convidados, como Daniel foi, aqueles que têm a fé pública e todos sabem que servem a Deus, ok? Então é isso que essa parte do texto nos ensina. Então vamos ao versículo 13 em diante. Então muito cuidado, não ultrapasse, escuta aqui, não ultrapasse a linha de desvio moral, zombaria de Deus, porque é isso que eles estão vivendo. Versículo 13 em diante, diz que vai chegar, esse dia é um dia de julgamento para esse jovem e para o seu reinado. Vai dizer assim um texto. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, observe mais uma vez, chama-o pelo nome. Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, vou dizer aqui, o meu pai no caso, não é o pai, mas é o seu avô. O rei trouxe de Judá, soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença, vai dizer ele, para lerem essa inscrição e me disserem o significado. Eles, porém, não conseguiram, mas eu soube que você é capaz. Observe aqui, gente, pausa aqui. Por que ele soube? Porque a rainha contou. Por que a rainha contou e algumas pessoas confirmaram? Porque a fé de Daniel era pública e não privada. Soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no seu pescoço. Se tornará o terceiro em importância no governo do reino. O que ele diz é,
Me disseram que você é alguém cheio do Espírito Santo. Se você interpretar o que esse dedo escreveu, vou fazer você o terceiro cara. Ou seja, meu pai é o primeiro, eu sou o segundo, você será o terceiro. Alguém diria assim, bom negócio. Mas Daniel sabe que é um péssimo negócio. Por quê? Porque esse reino está prestes a acabar em algumas horas. E ser primeiro, segundo ou terceiro em um reino falsificado, em um reino caído, não é uma boa coisa. O que eu diria, por mais que o homem possa hoje lutar para alcançar o primeiro lugar na parada de sucesso, primeiro lugar no governo, primeiro lugar na empresa, sim, será fruto do trabalho, capacitação, mas isso é perecível. Qualquer primeiro lugar em um reino caído, falsificado, que não é eterno, mas é perecível, não é muita coisa. O que nos vale encontrarmos um bom lugar no reino que é eterno, o reino de Cristo, o verdadeiro reinado com o verdadeiro rei. E esse um vai dizer assim, se você interpretar Daniel, eu vou te dar uma roupa vermelha. Algumas versões vão dizer púrpura. Sabe o que é púrpura? Vermelho é a roupa da realeza. Eu vou te dar um cordão de ouro. Quem sabe diria, você fará uma tatuagem no pescoço. Aqui mais ou menos uma ideia de um hip hop famoso do Parada do Sucesso. Daniel, me interprete e eu vou fazer de você um cara famoso e um cara importante. E continua o texto. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Eu quero parar aqui para chamar a sua atenção que Daniel não só rejeita os seus presentes, mas mais uma vez, mesmo aposentado, serve. E gente, vai o que estamos dizendo desde o capítulo 1. Daniel é alguém que está na Babilônia, alguém que foi castrado, que foi sequestrado, foi feito escravo, foi imposto uma cultura, 3 anos de faculdade, de uma outra fé, certo? Viveu para o reinado, agora está aposentado. Ele poderia dizer o seguinte, rei, na boa, eu já estou velho. Você disse aí, né? Você é o Daniel que o meu pai trouxe de Judá. É como Daniel dissesse assim, olha, vocês são engraçados, vocês poderosos. Vocês não contam a história toda, né? Contou o começo e o fim. Não, o seu avô não só me trouxe não, cara. Ele me trouxe contra a minha vontade. Ele roubou o templo do meu Deus. Me afastou da minha família. Ele me castrou, me fez eunuco. Me obrigou a estudar uma fé que não é minha. Como assim só me trouxe? Não, o cara, ele foi muito invasivo, ele foi muito mal para mim. Agora você quer que eu interprete o que esse dedo escreveu? Olha, eu estou aposentado, estou na minha casa, estou descansando. O meu tempo de servir a você, o seu pai, seu avô, já passou. Eu já cumpri o meu tempo. Você se vira, amigo. Dá o seu jeito. Se não tiver quem interprete, problema é o de vocês. Até a próxima. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Talvez você e eu fizéssemos isso. Mas Daniel, mais uma vez, é alguém que diz assim, olha, eu não odeio a Babilônia. Eu não odeio vocês. Eu não compro, não amo, não sou a favor, não creio nesse sistema. Não me apoio nele. Mas vocês são alguém o qual Deus está fazendo alguma coisa e me foi dado graça para estar aqui nesse tempo como missionário de Deus para poder falar da parte de Deus para você. E Daniel vai interpretar o sonho. Daniel vai interpretar o que o dedo escreveu. E aqui fica para a gente. Nós estamos no meio de uma cultura babilônica corrompida, o mundo que vivemos hoje. Temos o apelo de nos corrompermos ou tornarmos a nossa fé privada e não falarmos de Deus para ninguém. É isso que o diabo quer. Agora a pergunta que eu faço é como nós respondemos quando os nossos inimigos, quando pessoas não cristãs estão carecendo de nós para que Deus então fale ou faça algo. O que nós fazemos? Mesmo com alguém que nos machucou. É isso que Daniel nos ensina. E vai continuar o texto, vai dizer assim, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade devido à alta posição que lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele o temiam. A quem o rei queria matar, Daniel fala do seu avô, Nabucodonosor, a quem ele queria matar, ele matava.
A quem queria poupar, ele poupava. A quem queria promover, como inclusive eu e os meus amigos eu diria, ele promovia. A quem queria humilhar, ele humilhava. Continua. Mas, quando o seu coração, de quem? Do seu avô, se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono. Seu trono real ele foi despojado da sua glória. Nabucodonosor, vai dizer Daniel, ele foi expulso do meio dos homens, que lemos domingo passado, capítulo 4. E a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse tudo isso. Pausa aqui. O que Daniel está fazendo aqui, um idoso de 80 anos? Ele está dando uma lição no garoto soberbo, arrogante e desviado. Daniel, o homem de 80 anos, vai dizer assim, antes de eu te contar o que significa, eu vou te contar uma história. Que vai dizer o seu avô era um homem cheio de poder, de glória, Deus deu para ele essa autoridade, Deus permitiu que ele trouxesse Judá, os utensílios para si, Deus deu para ele poder, e quando ele queria matar, ele matava, roubar, ele roubava, quando ele queria promover, promovia. Daniel contando para esse garoto. O seu avô era esse cara. Mas o seu avô, por não ter reconhecido Deus como Deus Altíssimo, Daniel diz, eu vou te contar o que aconteceu com ele. Ele foi desposto, perdeu a glória, perdeu o reinado, ficou maluco, apenas conversando com uma bola de vôlei com o Wilson, comendo capim, fora da razão, possuído, eu diria, de espíritos malignos, por 7 anos, até que reconhecesse Deus como Altíssimo. Daniel diz, você sabe disso. Como quem diz, garoto, você sabe disso. E aqui está você, cometendo os mesmos erros do seu avô. Você não aprendeu com isso. Você está desviado, com a moral desviada, bêbado, com concubinas, profanando os utensílios do templo de Deus, zombando do poder de Deus. Será que você não sabe ou não deu atenção ao que Deus fez com seu avô? Aqui é Daniel dando uma lição de moral nesse garoto arrogante, soberbo, dando uma festa rave na ausência dos pais. Então, algumas coisas aqui a nós ressaltarmos. Daniel, ele recebe do rei, se você interpretar, Daniel, o sonho ou o que o dedo está dizendo, eu vou te dar cordões de ouro e roupas. Daniel nos ensina algumas coisas. A primeira delas é, não seja pego em poder, elogios, posses ou prazer. A cultura de hoje vai tentar desvirtuar a sua fé, a sua santidade, lhe oferecendo poder, honra e glória. Daniel diz, pode ficar isso para você. Eu não estou aqui como mercenário, não estou aqui por dinheiro, eu não faço a obra de Deus por dinheiro, guarde para você. Então cuidado, a cultura vai tentar pegar você pelo pé com prazeres, elogios, mordomias e poder. A segunda coisa que Daniel nos ensina aqui é conquiste o medo do homem com o medo de Deus. Esse jovem aqui não tem nenhum temor por Deus. Daniel, que nos ensina eu não temo você. Eu me coloco de frente de você porque quem eu temo de fato é Deus. Então que temamos a Deus, só não vai dizer, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus e não os homens. Sabe por quê? Porque a cultura vai dizer o seguinte, olha, não torne a sua fé pública, fica para você. Porque se você começar por aí dizendo que você é cristão, que você segue a Deus, que Deus existe, que você crê no criacionismo, que você crê em céu e inferno, olha, você vai sofrer, você não vai conseguir amigos, vai sofrer bullying. Então, sabe o que é isso? É pressão. Medo, às vezes por medo da cultura, nós não tememos a Deus. Temamos a Deus antes de nós temermos a cultura. Terceira coisa, Daniel nos ensina, a terceira coisa é que nós não devemos editar aquilo que Deus está escrevendo. Nós não escrevemos o correio, nós só entregamos.
Daniel apenas entrega e declara ou interpreta o que vai dizer. Daniel poderia usar de passados pessoais com a família de Belsazar e se aproveitar disso. Ele não vai usar artifícios do passado para dizer mais do que Deus disse, para dizer menos do que o dedo escreveu, para se aproveitar daquilo. O nosso papel como cristãos é apenas de mensageiros. Nós não escrevemos o correio, Deus escreve, nós só entregamos e aguardamos Deus dar conta de cada um. Correto? Sobre Belsazar, o que aprendemos? Que a menos que Deus não seja o seu pai, você repetirá as mesmas maldades dos seus pais. O que vemos aqui em Belsazar é uma replicação, é uma reprodução do que seu avô fez, e Daniel está lembrando. Olha, o seu avô zombou de Deus, não creu, não obedeceu, passaram-se 12 meses e não se arrependeu, e aconteceu o que aconteceu. Você está fazendo a mesma coisa dos seus pais. O que nos ensina que a única forma de um ser humano pecador não reproduzir mais o pecado dos seus pais é se o seu pai, nascido de novo, for Cristo. Enquanto o ser humano não tiver a Deus como seu pai, adotado pela cruz de Cristo, o seu sangue, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele vai sempre reproduzir os mesmos pecados dos seus pais. A única maneira de nós não mais reproduzirmos os pecados dos nossos antepassados e sermos feitos novas criaturas e não mais igual aos nossos pais pecadores, é se nós tivermos a Deus como nosso pai. Então você que me escuta, se você não é um cristão, você pensa assim, como é que eu posso reproduzir as mesmas coisas do meu pai no casamento, como marido, como pecador, adultério, roubo, furto, mentira, corrupção? A única forma de mudar na sua vida é se você fizer de Deus o seu pai através de Cristo. Senão, nós apenas reproduziremos os mesmos pecados dos nossos antepassados caídos pelo pecado, não salvos em Jesus. Outra coisa que esse jovem nos ensina é que o orgulho é um problema. Orgulho é um problema. Nabucodonosor caiu por causa do orgulho. Esse jovem cai pelo mesmo motivo. O que ele faz? Ele pega os utensílios do templo de Deus e age de zombaria. Mas pastor, qual é o problema de você usar os vasos de Deus? E eu quero aqui abrir um parênteses, porque não mais temos hoje, no tempo da graça, a mesma leitura ou costumes do Antigo Testamento. Claro, Deus não mudou. A mensagem de Deus ainda é a mesma. O comportamento de Deus ainda é o mesmo. Nós temos Antigo Testamento, homem, Deus fora. Moisés, suba aqui eu vou falar com você. Fulano, vem aqui eu vou falar com você. Vou usar uma sarça, vou usar uma nuvem. Novo Testamento, graça, cruz de Cristo. Fomos reconciliados. Nova aliança. Não mais homem, Deus fora. Agora homem, Deus dentro. Agora não se trata mais de utensílios externos. Não tem um problema se eu vou pegar uma taça de vidro que era da igreja e, por exemplo, levar para o meu trabalho. Agora Deus trabalha com o indivíduo. Agora os vasos, utensílios de Deus, não mais são copos e taças da igreja, embora algumas igrejas, segundo nossa teologia bíblica, usam de forma equivocada. Nós não condenamos, nós não julgamos e queremos que há um tempo de entendimento para cada um. Mas não se apegue a utensílios externos. Não faça o alvo da sua fé um candelabro, uma taça. Esse copo aqui é da sala do pastor. Gente, não bebe água nesse copo. Se você beber, você vai cair, porque é o copo do pastor. Isso não existe, gente. Tá? Não temos mais unções ou unção em utensílios. Ok? Então, pastor, como se aplica isso hoje? Eu vou ler um texto do apóstolo Paulo. Paulo vai escrever assim a 2 Timóteo, não tem texto aí, 2 do 20 ao 21, aonde hoje eu diria biblicamente que nós somos esses utensílios. Nós somos esses vasos aqui nesse templo. Eu e você somos. Eu vou ler o texto de 2 Timóteo 2, 20 e 21. Paulo vai dizer: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa
obra. A leitura que temos no Novo Testamento é que nós fomos feitos templos. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Estou hoje aqui em um auditório de tijolo, de parede, de cimento. Deus não está aqui. Não precisamos vir aqui para encontrá-lo. Ele está em nós. Ele está em todo lugar onde o seu povo está. Deus é que está presente em todo o universo. Então podemos adorá-lo aqui, em casa, no quarto, no trabalho. Então, esses utensílios sagrados é você, o seu coração, a sua mente. A questão que aprendemos com Belsazar é o problema de como nós, ou o que estamos fazendo com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa vida. Estamos usando isso para a glória de Deus ou para a desonra de Deus. Estamos ocupando o nosso coração e mente com porcarias, com pecados, adultério, pornografia, mentira, sensualidade. Ou estamos ocupando coração, mente e o nosso corpo, diria o nosso corpo também, para a glória de Deus. É isso que vemos com Belsazar. Cuidado com a sua vida, mente e coração, que é um vaso nas mãos de Deus, de honra ou de desonra. E por último, versículo 24 ao 31. É isso? Não, tem mais um texto aqui, continua, versículo 22 em diante. Daniel vai dizer assim, pelo contrário, dizendo para esse garoto, pelo contrário, como quem diz, você sabia o que seu avô cometeu, você não considerou, mas pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as mulheres, concubinas. Você louvou os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas você não glorificou o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Então, resumão aqui desse trecho. Daniel diz, você não praticou aquilo que soube, ou quem sabe viveu, o que o seu pai experimentou por ter sido orgulhoso, rebelde e não se humilhou. Você replicou a mesma coisa. Como quem diz, agora por esse motivo eu vou dizer o que significa esse texto na parede onde essa mão escreveu. Vamos a ele. Daniel 24 em diante. Eu vou usar como texto o título, você nunca sabe quanto tempo você tem. Por isso, Daniel dizendo, por isso Deus enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Daniel vai dizer, mene, quer dizer, Deus contou os seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Ou seja, mene quer dizer, Deus deu fim ao seu reinado hoje. Fechou. Lockdown. Com essa palavra, lockdown. Acabou. Tekel quer dizer, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Deus pesou a sua vida, conduta e você foi encontrado negativo. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Pois eu volto aqui. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, observe, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, não é medo, mas o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Algumas observações. Você acha que esse jovem gostou do que Daniel disse? Claro que não. Nabucodonosor também não gostou de nenhuma interpretação de Daniel com os seus sonhos. Mas é o que Deus disse. Nem todos vão gostar daquilo que Deus está fazendo ou está dizendo. Mas nós, lembrar domingo passado, é muito mais fácil dizer verdades absolutas, notícias ruins, se quem recebe a notícia percebe que nós amamos a Deus e a pessoa. Daniel vai dizer, olha, essa é a interpretação do que está dizendo. Esse homem certamente não gosta do que vai acontecer. E vale aqui um parênteses, tem pessoas que não gostam do que Deus faz. Tem pessoas que não gostam do jeito que Deus faz. E vão dizer, eu não gosto do que Deus faz.
eu não gosto de como Deus faz. Sabe, eu não gosto de como Deus age. E eu faria aqui um paralelo que é a mesma maneira o qual os criminosos não gostam do que a polícia faz. Porque o problema não está com o policial. O problema está com os criminosos, que estão agindo fora da lei, de forma rebelde para com a lei. Da mesma maneira, todos nós, pelo pecado, somos criminosos. E é normal o pecador não gostar daquilo que Deus está fazendo. Alguns vão dizer assim, mas pastor, Deus ele vai de juízo, que Deus é esse que envia alguns para os infernos? Que Deus é esse que age de juízo? Esse cara aqui, por exemplo, depois que Daniel interpreta o que Deus escreveu, diz, na mesma noite ele é morto. Mas que Deus é esse? É Deus é esse? É um Deus que é santo, é um Deus que é justo, mas também é um Deus que é paciente. Vemos Deus com Nabucodonosor, vou te dar 12 meses. Você já experimentou dar para um seu inimigo, para o seu filho rebelde 12 meses? Olha, faz o dever, daqui a 12 meses, se não fizer, você fica de castigo. Olha, marido, peça perdão, refaça isso, olha, faça isso, aquilo, eu vou te dar 12 meses. Você fez isso? Não, você quer, olha, vou ali e já volto. Quando eu voltar, quero isso pronto. Deus é paciente. Mas se não bastasse os 12 meses dado a Nabucodonosor, não é um Deus aqui que de uma hora para outra acordou, botou a pantufa e resolveu punir um jovem. Não, não é. Como eu disse, Deus tem uma linha. Todos nós temos um limite, temos ou não temos? Todos nós vamos dizer assim, olha, cara, eu tenho um limite. Não ultrapasse o meu limite. Não abuse da minha paciência. Nós somos assim. Eu tenho um limite emocional, eu tenho um limite, sabe, de controle, não ultrapasse o meu limite. De igual maneira, Deus tem o seu limite. Deus tem uma linha que nós não deveríamos atravessar. E se Deus não fosse tão paciente, não bastasse ser tão paciente com Nabucodonosor com 12 meses, eu quero levar você algumas leituras hoje aqui. Isaías 13, versículo 1, não está aí, vai dizer que 150 anos antes de Daniel, Deus avisou. Eu vou ler Isaías 13 na sua casa, versículo 1. Versículo 1, vou pular para o 17, 18 e 19. Versículo 1 vai dizer Isaías 13. Advertência contra quem? A Babilônia, está aqui no texto. Que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Deus deu uma visão a Isaías sobre a Babilônia 150 anos antes. Se está aqui é porque Isaías anunciou, ele disse isso. 17, versículo. Vejam, Deus dizendo, eu despertarei contra eles os medos. Quem? Os medo-persas. Lembra do sonho, capítulo 2, Nabucodonosor, a estátua. Daniel vai dizer, olha, esse aqui é você a cabeça. E esses aqui são os medo-persas que vão derrotar você. Daniel 2, 150 anos, Isaías, da parte de Deus, avisou que isso aconteceria. Que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. 18. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, 19, Isaías 13. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônicos, será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Deus está avisando. 150 anos antes. Versículo 22, capítulo 13. O tempo dela está terminado. Deus decidiu isso 150 anos antes. E os seus dias não serão prolongados. Se não bastasse, 100 anos depois, 50 anos antes de Daniel, outro profeta, Jeremias, vai mais uma vez avisar. Jeremias 27, do 4 ao 7. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Versículo 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. O mesmo texto em Daniel. Agora, sou eu mesmo que entrego todas estas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Ok, atenção aqui, parei. Jeremias disse, tudo que Nabucodonosor vai construir, um reinado grandioso, é porque Deus vai dar para ele.
ele será servo de Deus. Ou seja, como assim servo? Deus vai usá-lo para os seus propósitos. Quais são os propósitos? Capítulo 2. Nabucodonosor, uma grande nação, medo-persas, gregos, romanos, Jesus. Porque a Bíblia é toda sobre Jesus. Vai dizer assim: agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eu sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Versículo 7. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto. Opa, quem é seu neto? Belsazar, esse jovem orgulhoso e rebelde. Até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. 150 anos, Deus vai dizer. Antes, 50 anos antes, Deus vai dizer de novo. Sabe o que eles fizeram com isso? Sabe o que eles fizeram com isso? Eu não acredito nisso. Isso não vai acontecer. 3 coisas são importantes aqui a observarmos. Todos nós um dia vamos morrer. E todos nós um dia vamos estar diante de Deus. As pessoas que vão chegar diante de Deus, não tendo conhecido, eu digo, não tendo sido feito filho de Deus e salvo, mesmo tendo ouvido falar de Jesus por muitas vezes aqui na terra por pai, mãe, alto-falante e rádio, e chegarem diante de Deus, não tendo sido feito dele, sendo feito filho dele, estarão no mesmo lugar que esse jovem. Esse jovem tinha muitos eventos que falavam sobre Deus, mas deu de ombros. Muitos vão chegar diante de Deus e vão estar em o mesmo patamar que esse jovem estava. E um dos motivos que muitos vão dizer, e hoje dizem, há 3 motivos apenas. O primeiro deles, diante da revelação de Deus, é: eu não acredito. Não creio em céu, não creio em inferno, não creio em vida após a morte, não creio em um Deus que governa a história, eu não creio. É uma posição. A segunda posição é: a Bíblia não é 100% verdadeira. Certo? Isso aí, há controvérsias. A terceira coisa é: não, até acredito, mas eu tenho muito tempo ainda. Eu posso me arrepender depois. Eu sou muito jovem. Quem sabe foi a questão desse jovem. Deus está há 150 anos anunciando: Nabucodonosor vai governar, mas ele vai cair, os medo-persas vão assumir, eles vão morrer, eles estão, ou eu não creio, ou pode não ser verdade, ou não vai acontecer agora, e eu tenho muito tempo. O que acontece? Você nunca sabe quanto tempo você tem. A verdade é que hoje aqui, minha gente, e amanhã já não sabemos. Hoje, quem sabe você, ou quem você conhece, vai dizer assim, em relação à rebeldia contra Deus: não, tem muito tempo ainda. Deus não volta hoje não. Não morro hoje não. Eu tenho muito tempo. Aqui está o exemplo que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós temos que urgentemente voltar da rebelião contra Deus, a filiação, a adoção de filhos de Deus, somente por meio da cruz, do sangue e da fé em Jesus. Esses homens são invadidos pelo medo-persas. O rei Dario conquista, mata esse rei e assume a Babilônia. O sonho da Nabucodonosor, capítulo 12, vai dizer que é um reino muito menor que a Babilônia. Mas como é que eles passam? Eu vou te dar algumas indicações. Eles estão seguros em uma cidade fortificada, como quem diz. Não, o palácio que nós erguemos, os muros que erguemos são seguros. Nada vai nos acontecer. Hoje, tem pessoas que estão firmando a sua segurança em coisas deste mundo, em dinheiro, em poder, achando: o que eu conquistei, o que eu fiz, o que eu tenho, o que eu alcancei, me traz segurança. Tal exemplo que não é verdade. Mas o que aprendemos aqui, como que esses homens entraram? Bom, a história, comentaristas e mais especificamente, um historiador chamado Heródoto, ele vai dizer que foi mais ou menos assim. Eles festejavam,
bebiam, seguros em seus muros, e os medo-persas, muito menores, inferiores em armamento militar, em contingente, eles vão até um rio chamado Eufrates, eles drenam parte desse rio, e esse rio abaixa. Ao abaixar esse rio, em uma parte dos grandes muros, o rio fica abaixo do muro, então fica um espaço para você se abaixar e passar. Eles passam, eles entram e pegam todos desguarnecidos, bêbados e apavorados. Quem usou Dario, os medo-persas? Deus usou, porque Deus está no controle da história. Nenhum reino, nenhum rei, nenhum poder está acima do poder e do reinado de Jesus, que é o verdadeiro. Ele faz o que ele quer, a quem quer, no tempo que quer. Então, o que aprendemos aqui? Duas coisas. A primeira delas, Deus é a única fortaleza segura. Como eu disse, escute-me aqui. Se você quer de fato estar seguro, e como eu disse, um dia você e eu estaremos diante do rei. Pastor, o que se trata especificamente o capítulo 5 de Daniel? Não é sobre Daniel, não é sobre festa, não é sobre dedo escrevendo, certo? Não é sobre cordão de ouro nem roupas de púrpura. O capítulo 5, o que veremos no 7, que veremos especificamente no capítulo 12, é sobre juízo, é sobre vida eterna, é sobre uma linha de Deus o qual o pecado rompeu e terá suas consequências. O capítulo 5 é para te dizer, você um dia vai estar diante de Deus. E você pode achar que tem um tempo suficiente, e não tem. E a única coisa que mantém você seguro perante Deus não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é a cultura, não é o cargo, é Jesus. Então hoje, eu e você precisamos estar seguros em Deus, em Jesus. Porque todos nós um dia seremos julgados. E as mesmas palavras que foram escritas nessa parede dirão: a sua vida foi pesada e foi encontrado em falta. Então pense nisso, você que hoje me assiste, não é um cristão. Você vai um dia estar diante do Rei Eterno. Não diante da Rainha da Inglaterra, não diante do presidente do Brasil, não diante do Trump, não diante do Kim Jong-un, Kim Jong-2. Você estará diante do Rei Eterno e a sua vida será pesada. Então hoje, seja feito seguro através de Jesus, a sua cruz, se arrependendo dos seus pecados. Nabucodonosor não se arrependeu. Belsazar não se arrependeu e foram julgados. Que você hoje faça de Cristo o Senhor da sua vida e receba uma nova natureza, uma adoção em Deus por meio de Jesus, para que a sua vida mude e você seja salvo em Cristo Jesus. A primeira coisa que aprendemos é: Deus é a única fortaleza segura. A segunda coisa que aprendemos é: só porque você é velho, é idoso, não significa que a sua história terminou. Daniel tem 80 anos, ainda assim Deus vai usá-lo poderosamente. Você hoje, com 80, 90, 100 anos, Deus hoje quer salvar a sua vida. Se você é um cristão, torne a sua fé pública. Deus quer te usar ainda nessa geração. E eu vou terminar lendo algumas coisas aqui para você, fazendo um resumo antes de nós orarmos. Lembrar você que Jesus é aquele que vai vir na história, e já veio, há 2000 e alguns anos atrás. Jesus é o maior Daniel. Esse Daniel foi enviado na Babilônia para ser um missionário, para ser um porta-voz de Deus. Maior do que Daniel foi Jesus, enviado a nós há 2000 anos atrás. Jesus é o Daniel maior e perfeito. E eu vou ler para terminar algumas comparações. Daniel viu a Babilônia cair. Jesus fará o espírito da Babilônia cair para sempre. Apocalipse 18. Daniel e Jesus foram cheios do Espírito Santo. Daniel e Jesus moravam longe de casa, em uma nação hostil. Daniel e Jesus viajaram pelo mundo com alguns amigos fiéis. Daniel e Jesus nunca tiveram casamento, nem parentes. Daniel e Jesus amaram e serviram seus inimigos. Daniel viu a mão de Deus escrever em uma parede. Jesus sentiu a mão de Deus
pregado em uma cruz. Daniel viu um rei beber o cálice em pecado. Já o rei Jesus bebeu o nosso cálice de pecado. Daniel viu um rei suportar a ira de Deus por seus pecados. Já o rei Jesus suportou a ira de Deus por nossos pecados. Jesus é o maior e melhor Daniel. Tudo é sobre Jesus. Então hoje, faça de Jesus o seu rumo, a sua segurança, a sua fortaleza e a sua vida. Eu vou orar com você hoje, nesse dia, e eu quero orar por você que é um cristão, para que você seja cheio do Espírito Santo, para conseguir viver de forma agradável neste mundo, essa cultura babilônica, que quer nos recrutar para vivermos em pecado, ou em dois, quer nos retirar da cultura com a nossa fé e nos colocar medo de sermos cristãos nos dias de hoje. Então eu quero orar por você e ao final eu vou orar por você que não é um cristão, para que hoje Deus dê fé ao seu coração para você crer em Jesus, seja feita uma nova criatura. Vamos orar juntos na sua casa hoje. Coloque a mão no seu coração e vamos orar diante de um Deus que está presente na sua casa, com esse reinado eterno. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio de compartilhar a Tua palavra. Deus, eu quero primeiro orar por aqueles que são cristãos, Deus, e se sentem, Senhor, impelidos a uma vida corrupta, a uma vida de pecado, e tem tido, Pai, muita dificuldade em dizer não para o pecado. Tem muita dificuldade, Deus, a resistir, Deus, e constantemente são pegos, Deus, pelo poder, pela fama, pelo prazer, pelo dinheiro, pela influência. Deus, em nome de Jesus, encha-os com Teu Espírito, fortalece-os, para que eles consigam resistir este mundo tão mal, ó Pai. E também eu oro para que, Deus, aqueles cristãos que estão com medo de, na faculdade, no trabalho, tornar sua fé pública, com medo de perder o emprego, com medo de perder a amizade, com medo de sofrerem bullying, com medo, Deus, de perderem relações, Deus, que eles não temam, mas que antes temam o Senhor. Deus, que eles anunciem a fé, para que as pessoas, quando precisarem de alguém, Senhor, aonde o poder não deu jeito, aonde a influência não deu jeito, eles sabem, ó Deus, eu posso procurar aquela pessoa, porque ela não se escondeu, mas revelou que serve a um Deus poderoso. Faça isso, ó Deus. Este mundo precisa de homens e mulheres que tornam pública a sua fé e encham, Deus, o ambiente da faculdade, do trabalho com a Tua graça. E também oro, ó Pai, por aqueles que hoje nos ouvem, nos assistem. Deus, pessoas que estão em rebeldia contra o Senhor. Deus, que eles hoje sejam alertados pela Tua palavra, que todos nós seremos julgados. Todos nós teremos um dia de juízo, ó Deus. Alguns dizem, olha pastor, eu tenho agido assim, em rebeldia, mas até hoje, graças a Deus, nada aconteceu. Deus, que eles saibam que uma hora algo vai acontecer. O Senhor é paciente, o Senhor aguarda anos, mas o Senhor entrará com o juízo por sua santidade, por sua justiça, porque o Senhor não seria justo se não punisse aqueles que andam em rebeldia. Por isso, Pai, eu sei como um Pai justo. Deus, que o Senhor hoje derrame fé aos corações, para que eles creiam em Jesus. E pela fé em Jesus sejam feitas novas criaturas. Deus não é o patuá, Deus não é o utensílio, não é o objeto, Senhor, que salva, que traz segurança, não é um muro físico, mas Deus é o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, que lava os corações. Então Deus, torna hoje vasos de desonra até então a vasos de honra, renova a mente e o coração e vem com salvação hoje pela fé. É assim que oramos a Deus, e que há salvação nesta casa para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus, assim eu creio. Amém e amém.